Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia. Sejam todos e todas bem-vindos à Feira do Livro 2025. A Feira do Livro é uma realização da Associação 451, da Maré Produções Culturais e do Ministério da Cultura por meio da Lei Rouanet, incentivo a projetos culturais. Apresentador exclusivo Petrobras. Patrocínio Prefeitura de São Paulo e Motiva por meio do seu instituto na categoria Prata, Itaú Unibanco na categoria Bronze. Apoio Instituto Ibirapitanga, Pinheiro Neto Advogados e Enjoei. Parceria institucional Mercado Livre Arena Pacaembu, Museu do Futebol e Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, Biblioteca Mário de Andrade e Livraria da Travessa. Apoio institucional Embaixada da França no Brasil, Instituto Camões, Instituto Cervantes, Canada Council for the Arts, Acción Cultural Espanhola, Ernesto Tsirunik Advocacia, ETAD, Vagalume, Ecoar, Quiro, Inside by Meliá São Paulo e Genópolis, Bubu Restaurante e Ovo. Parceria de mídia, TV Brasil, Rádio Nacional de São Paulo, Folha de São Paulo, UOL, JCDecaux, Revista Piauí e Publish News. Acompanhe a cobertura completa da Feira do Livro 2025 no site da revista 451. Acesse www.451.com.br e também nas nossas redes sociais, @a Feira do Livro. Viva o livro brasileiro! O Ministério da Cultura, através da Lei Rouanet, e a Petrobras apresentam a Feira do Livro 2025, junto com a Motiva, com o Itaú e com o Escritório Pinheiro Neto. E a gente agradece especialmente a Petrobras, agradece aos nossos patrocinadores, agradece especialmente a Petrobras pela parceria, pela ajuda para a realização desse espaço democrático de debates, porque a gente sabe que a Petrobras acredita, assim como nós, que a cultura move a economia. E a gente vai falar hoje também de economia, vai falar também de cultura e de economia, de empreendedorismo e de Brasil. É uma mesa que nós estamos muito felizes em realizar aqui. Um dos nossos convidados teve que cancelar, que é o Edu Lira, ele tinha outros compromissos, acabou não podendo participar. Mas a gente tem a honra de receber a nossa grande estrela aqui, a Aline Midley. Eu queria convidar você aqui ao palco Petrobras. Seja bem-vinda, Aline. Aline, sou um grande admirador. Palmas para a Aline. Como é que você diz? Vamos juntos. Vamos juntos, vamos em frente, né? Exatamente. E para conversar com a Aline, a grande Eliane Trindade, uma das melhores repórteres do país, está aqui. Temos a honra de ter a condução da grande Eliane, uma grande repórter com atuação em várias áreas aí. E o empreendedorismo social é uma delas, né? Você Exatamente, né? O Edu Lira foi um dos premiados lá na Folha. É um prazer estar aqui falando com a Aline sobre esse livro tão relevante, tão importante. Maravilha. Então, a gente está nas mãos da Eliane. Muito obrigado, Eliane. Obrigado, Aline, pela presença. Obrigada, Paulo. Até mais. Obrigado. Até já. Boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui com a Aline, nesse palco. E, para começar o nosso debate, através da Lei Rouanet de Cultura, do Ministério da Cultura, a Petrobras apresenta a Feira do Livro 2025, que conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, da Motiva e do Itaú Unibanco. O que nos trouxe até aqui é um livro de autoria da Aline, que se chama de Marte à Favela.
o nome já é instigante, né? A gente está juntando dois mundos ali, falando de tecnologia, falando de soluções para problemas socioambientais desafiadores aí, históricos, né? E eu queria que a Aline já começasse primeiro se apresentando um pouco, falando um pouco desse trabalho dela que a leva a escrever esse livro. E aí a gente vai depois entender esse livro, esse título, o que é de Favela a Marte, que esse livro conta. Então, vou começar, a primeira pergunta é essa: como é que você chega, é convidada a escrever e a fazer essa obra? Obrigada, Eliane, que alegria estar aqui com você, uma jornalista que é referência em muitas frentes diferentes e que promove esse prêmio da Folha, que para mim também é um farol para a gente observar iniciativas de impacto social que estão dando certo em diferentes áreas, e eu sou uma grande otimista, porque eu vejo essas coisas dando certo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que olhar para o que está dando certo também, se contaminar dessa energia de transformação que já está acontecendo, de um Brasil que ainda é muito desigual, que ainda é muito violento, mas que já está dando certo em diferentes frentes. Na área social, de impacto social, há muita coisa boa sendo feita. E eu tive a alegria de contar uma dessas coisas boas que estão sendo feitas através da Gerando Falcões. E porque a gente conta a história, essencialmente, do último projeto da Gerando Falcões. Para quem não conhece, a Gerando Falcões é uma das maiores organizações sociais do país, de impacto social, capitaneada pelo Edu Lyra, que, para mim, hoje é o maior empreendedor social do Brasil, que vem de um lugar muito pobre e que consegue se transformar individualmente e cria uma organização que hoje atua em centenas de comunidades brasileiras. O Edu Lyra criou esse projeto chamado Favela 3D. A gente vai falar um pouco sobre esses 3Ds, o que são eles. Aí vocês me perguntam, mas, Aline, por que o título do livro não tem Favela 3D? Não faria sentido? Faria, mas isso não ia dar conta do caminho até esse projeto, porque esse projeto ele é resultado de 15 anos de atuação da Gerando Falcões. Então, imagina, você escolhe uma área para trabalhar e você passa 15 anos da sua vida trabalhando muito naquilo, ganhando conhecimento, ganhando expertise, apanhando, levando tombo, levantando, criando um conhecimento acumulado. Aí você chega naquele momento, depois de 15 anos, e fala, eu consigo juntar tudo isso que eu aprendi neste projeto chamado Favela 3D, que olha para a pobreza com profundidade, com subjetividade, olhando para as pessoas individualmente, e não colocando aquele grupo social como uma massa única, porque a gente é individual, a gente é ser humano e a gente é individual. E a pobreza impacta cada uma dessas famílias de uma forma muito individual também. Então, se você não olha para o ser humano, para a pessoa que está ali, e não entende que essa pessoa é uma pessoa igual a você, a política social não avança, ela não vai de forma sustentada, porque não é só sobre comida e casa de alvenaria. É muito mais do que isso. Então, a gente vê que as famílias, Eliane, tratadas no livro, que estão nesse projeto, são famílias que estão enfrentando a pobreza crônica há gerações. Foram sendo invisibilizadas, esquecidas, negligenciadas, traumatizadas, porque passaram por vários projetos sociais de governos que estavam muito mais preocupados com questões políticas, eleitorais, do que, de fato, com essas pessoas. Então, o Edu chama e fala, olha, vamos fazer um livro para falar do Favela 3D, que tem resultado e mostra que é possível. Vamos explicar para eles o que é esse 3D? É D de dignidade. D de digna, D de desenvolvida e D de digital. Aí você fala, Aline, por que digna? Porque uma das coisas que eu aprendi com o Edu Lyra é que o contrário de pobreza não é riqueza, é dignidade. Cara, não parece óbvio, gente, mas para mim não era. E eu que me achava já uma jornalista, uma apresentadora já tão envolvida com a agenda social, eu nunca tinha entendido o conceito de dignidade a partir do que esse livro me mostrou, e que eu espero que mostre para vocês também. Dignidade é ser visto, sabe? Dignidade é você ser enxergado nas suas complexidades também. É você ter tempo para contar para alguém que pode te ajudar a mudar aquela realidade, ter tempo de contar quem você é e o que te levou até aquele lugar, né? Sem julgamento. Então, assim, o D vem de digna, que é fundamental, não é sobre levar dinheiro, é sobre levar dignidade, desenvolvida para trazer esse conceito de desenvolvimento que vai além da comida da casa, tem a ver com trazer recursos, oportunidades para que essas pessoas consigam caminhar sozinhas depois de algum tempo, garantindo uma casa, comida, renda e, principalmente, caminhos
para que essas pessoas não caiam mais nas armadilhas que já caíram, porque geralmente tem um caminho de violência doméstica, dependência química, diagnósticos de doenças que não foram feitos, porque são pessoas que não acessam o sistema de saúde. Então, assim, o desenvolvimento humano ele é muito complexo, por isso o D de desenvolvimento. E o último D, que eu acho que é o mais difícil de alcançar e que eu acho que mostra o quanto o Edu Lyra é visionário na visão do que é combater pobreza, tem a ver com digital. Porque hoje você tem que educar as pessoas para um mundo que já é digital. Então, do que adianta também a gente dar o básico para essas pessoas, sem já começar a pensar caminhos de incluir essas pessoas digitalmente? Esse episódio recente desse escândalo do INSS, nem quero trazer político, mas vejam a dificuldade que milhares de pessoas tiveram para acessar o sistema do INSS, porque as pessoas não têm acesso à internet. E o mundo está virando um mundo digital. Então, assim, por isso que um desses Ds é digital. Então, é digna, desenvolvida e digital. É longo, é utópico, mas é o ponto de partida, Eliane. E acho que é um sonho grande, e o Edu olha para a favela como potência, como solução. Exato. Também, não só como escassez, como problema. E eu acho que a novidade, o que ele traz de novo no Favela 3D, é olhar para a pobreza como um fator multidimensional. Ele está olhando, olha, não adianta só dar alimentação e comida se não olhar para a saúde mental. Então, são coisas que parecem óbvias, mas quando você junta, né, ele tem uma mandala, né, ele leva esse sonho para essas comunidades, né, a gente vai falar delas, da favela dos sonhos, né, ele procura levar esse inspiracional para poder fazer com que essas pessoas comecem a construir um projeto de vida que vão tirá-las da pobreza. Tem a questão de políticas públicas, do coletivo e tem o individual. Eu acho que isso é o inovador no trabalho do Edu. Eu queria que você contasse, Marte, como é que a arte entra nessa história? Ele tem uma frase muito famosa que ele costuma repetir, que ele quer que a pobreza vá para o museu, né, seja vista só em museu, deixe de existir, antes que o Elon Musk chegue a Marte. É isso que vem aí. Então, eu queria que você explicasse o título do livro, né? De onde vem esse Marte, né? Gente, eu demorei tanto tempo para fazer esse título. Como é difícil, não? Hein, Werneck? Pelo amor de Deus, né? Como os autores conseguem? Eu terminei o livro e fiquei ali, ó. Falei, não pode chamar Favela 3D um projeto para você conhecer, né? Tem que ter algo, porque não é sobre isso, né? E aí eu lembrei dessa provocação que o Edu Lyra tem, que ele faz até para as pessoas se sentirem um pouco mais instigadas a pensar pobreza, né? Ele fala, como é que a gente pode estar hoje investindo tantos bilhões e bilhões e bilhões na exploração espacial, que tem seu valor, claro, ciência, é importante a gente investir nisso, mas como é que a gente está aqui pensando em colonizar Marte quando a gente não resolve o básico no Brasil, né? E o Edu tem esse incômodo. E aí eu fiquei pensando sobre isso. E aí eu falei, bom, o título vai ser esse, De Marte à Favela, como a exploração espacial inspirou um dos maiores projetos de combate à pobreza do país. E onde é que está a inspiração do Edu? Não está só na ideia do investimento que está fora da Terra, quando a Terra ainda está agonizando pela falta do básico para milhões de pessoas, né? No Brasil, 8 milhões de brasileiros, nesse exato momento que a gente está aqui, aquecido, nesse cantinho, trocando ideia, bem alimentado, depois de um cafezinho, tem 8 milhões de pessoas passando fome. Tem 60 milhões de pessoas em segurança alimentar, em algum grau, ou seja, começam um dia sem saber se vão comer o suficiente para terminar aquele dia. Mães deixando de comer para dar para os seus filhos. Por que a gente não está falando desse Brasil todos os dias, sabe? A gente tinha que falar sobre pobreza todo dia, até que não haja ninguém pobre, com mínimo de dignidade. Isso não é política de direita e de esquerda. É política de um país, né? Obrigada. E aí, voltando para a questão de olhar para Marte, o Elon Musk, que não é bobo nem nada, investe muito em tecnologia. Então, ele vai lá, acerta, erra, manda o foguete vai, volta, aí ele entende o que deu errado. E o Edu Lyra gosta dessa ideia, e eu acho muito interessante, de fazer desse projeto social um grande laboratório. Claro, com todo o cuidado, que o foguete são pessoas, então não dá para derrubar o foguete, né? Tem que ter o cuidado para que os erros impactem o menos possível essas pessoas, que já estão, como eu já disse, muito cansadas de promessas que não foram alcançadas, que não foram cumpridas por quem prometeu mudar a vida delas. Então, ele pega a tecnologia social, que é a grande sacada do Favela 3D. Não é um machismo. Então, vamos entrar em 4 comunidades. O livro conta a história de 4 comunidades que foram as primeiras pilotadas, né? As pioneiras. Hoje, o Favela 3D já está em mais comunidades e fazendo ainda melhor.
E o rico do projeto é isso, é ser replicável. É ser replicável, É uma ganhar solução escala. que está sendo testada aqui no interior de São Paulo, foi a primeira favela 3D, e para que seja replicada, influencie políticas públicas e entenda a pobreza sendo atacada, ele chega com essa mandala de soluções, com muitos recursos, com poder público. Então, é bem interessante entender o que está sendo feito aqui, a prototipagem de algo realmente que a gente espera que decole. Não, e está decolando, Eliane. Sabe o que é mais interessante? Quem lê o livro, primeiro que assim, o livro tem a história do projeto, mas o livro tem muito da nossa paixão, não é? Por isso que eu acho que é um livro que todo mundo vai gostar de ler, porque não é um livro sobre um projeto social, é um livro sobre um Brasil que é possível, e é um livro que principalmente mostra pessoas brasileiros de diferentes áreas, e eu incluída ali como autora desse livro, como pessoas que estão, de fato, envolvidas com essa agenda, de alguma forma, o que faz a gente pensar quando lê o livro, e eu espero que vocês sintam isso, cara, eu posso fazer mais, eu posso ajudar de alguma forma, e isso pode ser, gente, pela forma de olhar para o outro, sabe? De olhar o que está no seu entorno, a forma como você trata as pessoas, a forma como você olha para quem tem uma vida diferente da sua. O fato de você se incomodar com o que está aí, né? O fato de você não naturalizar o que não pode ser naturalizado só porque tanto se repete, né? O Bertolt Brecht tem aquela frase, né? Por favor, não se acostume só porque se repete, porque num país como o nosso, isso é brutal, né? É isso que faz tudo se manter como está, e tem muita coisa para a gente melhorar. Então, essa tecnologia social que o Edu criou é colocado numa mandala, com vários critérios que vão sendo acompanhados por uma grande empresa de tecnologia social que virou uma parceira da Gerando Falcões. Então, esses dados vão sendo acompanhados durante meses. Então, assim, tem uma família nessa comunidade. Essa mãe não está conseguindo trabalhar porque ela sofre de violência doméstica. Esse pai não consegue emprego porque ele não tem roupa e dinheiro para condução. Ou porque ele tem um problema de saúde não diagnosticado que o incapacita a ir para esse trabalho. Essa criança tem algum tipo de transtorno que cria uma dificuldade na aprendizagem. São famílias como as nossas, que passam por questões. Então, eles não conseguem acessar e serem incluídos de maneira sustentada porque não são olhados individualmente. Nosso filho tem um problema, a gente faz o quê? Leva no médico, vai entender, vai no psicólogo. Essas pessoas não têm isso. Se tem um problema de saúde, você vai no hospital, você busca atendimento e você vai ser atendido. Essas pessoas nem sabem que sistema é esse, porque elas nunca fizeram parte desse sistema. Então, esse é um projeto que olha para as pessoas e começa ouvindo as dores dessas pessoas, e essa mandala vai acompanhando. Para ser muito breve e não ser cansativa, 4 critérios principais: renda, saúde. E aí, quando você pensa em saúde, você olha para a saúde física, mental dessas pessoas, moradia e a empregabilidade, que traz esse caminho até a renda, porque essas pessoas mudam muito de emprego, essas pessoas que estão vulnerabilizadas. Outro termo que eu aprendi: as pessoas não são pobres, elas estão ou foram empobrecidas, né? Elas não são vulneráveis, elas foram vulnerabilizadas. Quando a gente fala em grupos minoritários no Brasil, né, os pretos não são uma minoria, eles são uma grande maioria minorizada. Então, você vai vendo como é importante você dar o nome e conseguir conceituar de maneira mais correta o que está acontecendo nesse Brasil real, Eliane. E o muito interessante é que o Edu é um empreendedor social que sai da base da pirâmide, então ele faz esse trajeto, ele conhece essas dores e ele transforma, ele tem uma inteligência para isso, ele vai construindo pontes e acessos, porque isso só vai resolver a pobreza, né, que é multinacional, como a gente já falou, quando a gente tiver essa união aí. Então, ele traz o poder público, ele traz grandes empresas, ele traz a academia, ele está fazendo essas pontes que vão... A gente espera que, finalmente, a gente tenha um modelo que possa acabar com algo que é crônico, e que o Brasil tem todas as condições para acabar. E o Edu é esse cara que sai da favela e mostra essa potência, mostra essa inteligência que vem da dor. Ele passou por esse processo. Ele é filho de um presidiário, ele tem uma mãe que coloca na cabeça dele que fala: olha, o importante não é de onde você veio, mas para onde você vai. E ele tem muito clareza de onde ele quer chegar e como ele quer fazer essa mudança. Ele não quer chegar lá sozinho, ele quer trazer esses milhões de brasileiros que, como ele, nasceram nessas condições. E ele vai juntando gente, que eu acho espetacular quando a gente consegue ter um novo pacto ético, sabe? Eu sou muito idealista, gente. Eu realmente acredito que a gente pode construir um novo pacto ético, devagarzinho, sabe?
repensando, lendo, se dispondo a dialogar, a conversar e não deixar, muitas vezes, as ideologias nos atravessarem de forma que a gente não consiga trabalhar junto, sabe? Eu acho que, muitas vezes, essas ideologias que estão aí prestando um serviço para a gente se apartar e não para a gente se juntar. E, mesmo na diferença, a gente pode fazer muita coisa junto, porque a gente soma a visão de mundo de cada um, sabe? E aprende a respeitar a visão do outro. Então, o Edu tem essa capacidade de trazer gente diferente para perto. E aí eu também me desafiei a fazer isso no livro, porque aí teve o título, né? Que título será esse? Aí quem vai fazer a capa? Pô, eu não queria uma capa qualquer, né, gente? Meu primeiro livro, né? O Edu Lira me dá essa missão. A gente falou, cara, vamos trazer o Cobra. Ah, por que não? Pô, o Cobra é um cara super engajado, que também tenta trazer a agenda social para o trabalho dele, trazendo provocações. Não é que o Cobra topou, gente? Capa linda. Tem aí o livro para a gente mostrar? Olha isso, capa mais maravilhosa. Uma capa exclusiva feita para a gente. Então, ele fez 4 capas diferentes para a gente escolher. Estou me achando, né? Mas rolou isso, rolou esse momento. E a gente escolheu esse menino que olha para esse mundo, né? Para esse planeta Terra, e ele vê cores nesse planeta Terra, porque ele se vê ali e ele quer ser parte daquela cidade, daquele mundo. Mas vejam que o que está na mão desse menino não é um prédio de alto padrão, com varanda gourmet. É a própria comunidade que ele vive, porque ele quer viver ali. Ele quer viver onde ele se sente pertencendo. Só que ele quer que tenha água limpa, água encanada, asfalto, ponto de ônibus perto, ele quer uma escola boa perto, ele quer um emprego para o pai dele, ele quer morar no entorno social onde ele se sente quem ele é, e que essa comunidade esteja inserida na cidade que ele vive. É isso que essas pessoas querem, porque a solução está lá também nessas comunidades. São pessoas inteligentes, sensíveis, preparadas, com capacidades como a gente. Então, esse menino olha, e o Cobra captou isso muito bem, olha e fala, cara, eu quero as oportunidades saindo daqui, para mim e para os meus. E aí temos o Cobra na capa. Na 4ª capa, o Dr. Drauzio Varela, que generosamente atendeu ao meu convite, fez a contracapa. É a 4ª capa. O prefácio a gente fez com o Luciano Huck e a orelha com a Marlova Noleto, que é a presidente da Unesco no Brasil. Isso não é trivial. Qual foi a minha ideia? Juntar vários brasileiros diferentes, ilustres, atuantes em áreas de grande repercussão, para mostrar que pobreza tem a ver com saúde pública. E o Dr. Drauzio Varela é um grande pensador sobre isso. Ele mostra que saúde é algo global, integral, e combater pobreza tem relação direta com saúde. O Cobra, que é esse artista super engajado, a Marlova Noleto na ONU, que é essa grande organização internacional que atua mundo afora, com uma outra frente, e o Huck, que é esse cara, esse grande comunicador brasileiro e que traz esse olhar para a inclusão social de uma forma também que é muito singular, que é dele. Você não precisa gostar dos 4, não, mas é preciso respeitar o que cada um está fazendo. Então, eu também fiz isso de maneira muito encorajada para mostrar que todo mundo pode se envolver com esse tema. Então, essas 4 pessoas que ilustram esse livro de alguma forma são pessoas que estão ali fazendo um trabalho importante, a Marlova na ONU, na Unesco, através da educação diretamente mundo afora. Então, a gente também foi juntando, ao longo de 2 anos que eu fiz esse livro, visitando as comunidades que estão sendo impactadas, eu também fui juntando gente maravilhosa que se dispôs a ajudar com o projeto de forma voluntária, obviamente, sem custo, mostrando que assim a gente tem que se juntar, sabe? E dar certo. O primeiro capítulo é muito isso, né, que fala do gala, né, de um evento beneficente em que você tem ali figuras como Jorge Paulo Lemann, da Ambev, que é um dos homens mais ricos do Brasil, porque a gente está falando também de um país que é rico e é um dos mais desiguais do mundo. Então, você tem que trazer todo mundo para a mesa e todo mundo tem que fazer a sua parte, cada um tem uma parte importante nisso aí. Então, eu queria que você falasse um pouco disso. O livro começa com esse recado muito claro de quem que tem que pagar essa conta. É uma conta que a gente tem que pagar aí, e de quem é que precisa receber esse apoio, esse suporte para crescer. Eu acho que a Favela 3D também é sobre isso. Então, você tem ali a Century, que é você tem o Lemann, você tem um monte de gente que está acreditando nesse projeto e que o Edu está capitaneando para fazer essa transformação. Né? Como é que foi? Você entrevistou essas pessoas, você trouxe esses vários olhares, é isso? Isso, e o Edu, gente, me deu tanta liberdade, eu achei que ele não fosse gostar dessa parte. Falei, o Edu não vai gostar dessa parte. Porque eu ia expor exatamente a nossa hipocrisia, não é? Porque o fato de você dar dinheiro, o cara tem bilhões, ele dá 1 milhão para falar que deu.
Não é sobre isso, né? Então, assim, eu queria fazer uma provocação logo na largada do livro, porque eu não estou aqui de brincadeira, né? Eu sou jornalista, eu falei, Edu, eu tenho uma história, eu tenho uma reputação que eu tento buscar coerência todos os dias da minha vida. Nem sempre eu consigo, mas nesse livro eu preciso tocar nas feridas mínimas que têm que ser tocadas. E a hipocrisia da elite brasileira é uma delas, né? De uma parte da elite, claro. E eu falei, então a gente vai abrir com Favela Gala. O primeiro capítulo trata do Favela Gala, que é um grande evento beneficente que o Edu faz. No hotel mais chique de São Paulo. O hotel mais chique de São Paulo, onde ele junta o PIB nacional para fazer um grande leilão. E ele é genial, desculpa, porque ele consegue falar com esse público de um jeito... Ele tem a linguagem da Faria Lima e ele fala para esses caras, ele consegue captar muito... E essa é a outra inteligência também. Ele tem os códigos, Exato. ele sabe falar. E eu achei que o Edu fosse ficar um pouco assim, a gente vai atacar esse grupo social que me ajuda tanto. Tal. Mas ele falou, não, é isso aí, a gente tem que falar disso. Porque o Edu ele é muito honesto. E esses caras sabem disso, por isso que colam nele. Porque, de fato, ele é muito coerente, ele tem uma reputação construída com as comunidades também. O Edu só consegue fazer o que ele consegue fazer nessas comunidades porque ele é respeitado, porque ele faz, ele entrega. Então, ele também tem um compromisso anterior com essas pessoas, antes de ter com esses empresários, que, sim, se tornaram pessoas muito importantes para ele e com as quais ele alimenta e cuida dessa relação. E está tudo certo. Só que o Edu falou, Aline, esse é o ponto, porque eu não quero o dinheiro dessas pessoas. Eu quero a consciência dessas pessoas. E quando você vê o Edu subindo no palco, gente, desses eventos, você fica assim. Você não consegue parar de ouvi-lo, porque ele tem uma capacidade, acho que um dom, uma missão, realmente de capitalizar a consciência, sabe assim? Ele traz o negócio assim e ele fala, eu quero a consciência de vocês, eu quero que vocês deem o dinheiro de vocês, sim, eu quero os milhões que vocês podem me dar, sim, mas eu quero que vocês saiam de casa e voltem para casa pensando sobre isso. Por que você é tão rico e tem tanta gente com tão pouco? Que isso vire um assunto com seus filhos. E uma das perguntas que eu fiz para o Jorge Paulo Lemann, para esse livro, foi, pô, Lemann, você ajuda há tanto tempo, Edu Lyra, né? Mas você faz isso para aliviar a tua consciência, assim, porque você tem muito? Ou você um dia sonha com o Brasil, em que os seus netos vão estudar na mesma escola dos netos da sua empregada doméstica? Você quer esse Brasil? Que a sua empregada vai pegar o mesmo voo que você pega, talvez não na classe executiva, mas o mesmo voo, que talvez os filhos dela vão encontrar os seus filhos na Disney? Eu acho que é sobre isso, sabe? Essa pergunta, para mim, ela é a pergunta crucial para o Brasil que a gente quer ou não. O quanto as elites econômicas e intelectuais, de fato, querem dignidade para o restante do Brasil. Ou o quanto essa nossa história, tão calcada no privilégio, no preconceito, nas violências e no orgulho de ser privilegiado, né? Área VIP, VIP Lounge, né? A gente gosta, né? E eu não estou aqui recriminando gostar de coisa boa, não, porque eu também gosto de ganhar meu dinheiro, mas não é sobre isso, é sobre a gente se incomodar em ter tanto, sabe? E o outro não ter nada. Então, normalizar a pobreza, não normalizar, né? A pobreza. E o primeiro capítulo traz essa provocação, essas perguntas que eu fiz para esses empresários, e fazendo todo mundo pensar, e eu também pensar, né? A gente parar de infantilizar o outro, né? Porque essa coisa de infantilizar quem é empobrecido, né? A gente trata o outro achando que a gente está ali cuidando. Essa pessoa ela é uma pessoa como você, ela é gente, ela tem uma história, né? Uma história de não tantas oportunidades quanto a sua, mas ela tem uma história. Então, esse olhar do Edu para as consciências das pessoas é algo também que me intriga bastante. E no primeiro capítulo eu já jogo isso de maneira muito clara, mostrando que sim, há uma elite que já está começando a ficar mais consciente, mas há uma elite que tem muito, quer dar, quer ajudar, mas não quer que nada mude nas suas estruturas, nos seus universos. Isso é muito ruim. E a gente não está falando de caridade. Aqui, a filantropia, se ela deve existir, ela deve ser estratégica. Ela deve vir para trazer soluções, para se somar, e soluções que vão vir com política pública. Eu acho que Favela 3D também tem essa questão. Tem o governo ali, quem tem escala, quem vai dar essa escala, não é uma ONG que vai resolver isso. A ONG vai, como o Genaldo Falcão está fazendo, no laboratório, tem 5.000 favelas, esse conhecimento, para, a partir dessa experiência, levar isso para uma escala, para um problema que tem a dimensão que tem. E eu tenho aqui um pedido para um aviso, né, que às 19 horas a Aline vai estar com a Tati Bernardi aqui num bate-papo, estão todos convidados. E lembrando também que vocês podem participar dessa conversa, isso aqui é um papo de troca aqui também, que vocês podem fazer, encaminhar suas perguntas, e na última etapa aqui do nosso painel, eu vou endereçar as perguntas de vocês também.
Aline, eu queria que você contasse um pouco da feitura do livro, né, e falasse das experiências que você foi, como jornalista, você deve ter um trabalho autoral importante na televisão, e você foi convidada a dar um mergulho, né, nas favelas, nas comunidades. E a gente sempre se surpreende com o que vem dali, né? Eu queria que você contasse o que foi de mais inspirador e o que mais te tocou nessa experiência que você foi narrar o que é a favela dos sonhos, o que é estar imerso nisso, o que é acreditar que você pode sair desse ciclo de pobreza. Nada mais pedagógico do que viver e ver, né? Assim, durante um tempo, né? Não é fazer uma visita e ir embora, né? E durante 2 anos eu fui nessas 4 comunidades. Então, nesse livro, vocês vão ver as histórias e os desdobramentos dessas 4 comunidades de algumas famílias que eu acompanhei e que eu fui vendo, atestando os resultados do Favela 3D, que foi acompanhando cada uma dessas famílias semanalmente, durante anos, para entender o que estava dando certo, o que não dava, por que tal pessoa conseguiu um emprego, saiu do emprego 2 meses depois, o que aconteceu, qual foi a dificuldade. Por que a mãe não está indo para o trabalho? E por que a criança não está indo para... Ou por que está indo? O que ajudou a reter essa criança na escola? Foi o professor, a escola ajudou? Porque aí, claro, que o Favela 3D não atua sozinho, né? O Edu tem que atuar junto com a prefeitura daquela região para garantir que aquela escola acolhe aquelas crianças do projeto, tem que trazer a prefeitura pela parte da saúde pública. O Edu fez algumas parcerias com alguns laboratórios de saúde para trazer o laboratório para dentro da comunidade, mas isso não é sustentável, né? Para ganhar escala, você tem que mostrar para o poder público que ele tem que garantir que aquelas famílias daquela comunidade, daquele entorno, têm que ser olhadas, têm que ser incluídas no Sistema Único de Saúde. Então, é um trabalho que ele faz, que é 360, que precisa principalmente do poder público. Então, assim, esse tripé que ele defende, que eu acredito que é o tripé também de mudança social, é esse tripé que envolve sociedade civil, nós aqui, de diferentes formas, terceiro setor, organização social, representada aqui na Gerando Falcões, e poder público. Tanto que, nessa caminhada que eu fiz, eu entendi que ir para essas comunidades, ver isso de perto, te mostra que assim leva tempo, entende, gente? Não adianta candidato querer se reeleger trazendo pauta social, que conseguiu construir 500 casas, não sei o quê. Isso não é garantia de nada em relação à mobilização social. Ele não está tirando ninguém da pobreza, porque isso leva tempo. Estou falando aqui de anos para que, de fato, uma família consiga ser realmente transformada e ter, de fato, uma direção diferente de longo prazo para a vida dela, para aquela primeira geração que conseguiu sair da pobreza efetivamente. Então, esses 2 anos que eu fiquei caminhando nessas comunidades, eu entendi o quanto é complexo, sabe? E realmente não tem solução simples para problemas complexos. Essas pessoas passam por questões de saúde mental que são muito sérias. E eu, Aline, achava que eu já entendi um tanto sobre isso, porque estou há 20 anos atuando no jornalismo, 10 anos disso já como âncora de TV, mas já fui muito repórter, já corri muito o Brasil e o mundo como repórter, então eu achava que eu entendia um pouco disso, e eu entendi que eu não entendo, sabe? Que assim, você tem que viver isso cotidianamente, como a Edu Lyra vive, como a Gerando Falcões vive, para você conseguir entrar na profundidade disso, porque as pessoas sofrem de questões psicológicas, e isso impacta diretamente a adesão dela aos programas. Só uma rápida experiência que eu tive em Marte. Marte, que dá nome, inclusive, ao projeto também, foi a primeira comunidade impactada em Ribeirão Preto, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Eu passei lá alguns dias. Quando teve a mudança das casas de madeira, dos barracos improvisados para as casas de alvenaria, algumas famílias não conseguiram se adaptar a casa de alvenaria, porque aquilo era hostil para elas. O conforto não se encaixava. Gente, eu fico até emocionada. A gente não consegue imaginar isso, né? Porque aquela pessoa passou a vida toda dela, às vezes 50, 60 anos, morando num barraco, sabe? Então, assim, insalubre. E aí, de repente, ela vai para um lugar que tem parede, que tem janela, que tem limpeza, que tem água limpa, que ela pode dar um banho no filho dela sem pressa, que no frio está tudo bem, porque eles estão aquecidos. Essas pessoas passam por processos psicológicos muito difíceis para assimilar esse acesso ao básico. Então, assim, é um processo muito longo. Você fala, está reclamando, ganhou uma casa? Essas pessoas precisam de um tempo, porque elas nunca tiveram isso.
E sustentar isso é muito difícil. E você chega em comunidades que essa falta de dignidade, que esse mundo leva muitas pessoas à dependência química, ao alcoolismo. Então, se você não olha para essas questões, você não está olhando para o combate à pobreza, você não está dando condições para que aquela pessoa saia daquele lugar. E eu acho que é essa experiência. E muito interessante que uma das favelas, né, que é laboratório desse projeto, é o Morro da Providência, que é a favela mais antiga do Brasil. É muito simbólico isso, né? Então, assim, você tem a realidade do Rio de Janeiro, você tem a realidade do Nordeste, no Vegel, né? Então, você tem aqui em São Paulo. Então, isso está sendo testado em vários territórios e cada um vai trazer suas particularidades, né? E aí eu queria que você listou algumas perguntas no começo ali, né? Por que você conseguiu ter a resposta ao final? A gente continua tão indiferente como sociedade a essa realidade, a gente vê isso todos os dias, a gente passa por favelas, a gente está vivendo isso, e a gente normalizou que uma boa parcela da população brasileira vive nessas condições, sobrevive, melhor dizendo. Helena, é difícil, porque eu acho que são tantos motivos que levam a gente a esse lugar de naturalização dos absurdos, assim, mas eu acho que é o fato da pobreza não estar na nossa pauta do cotidiano, sabe? Eu acho que a forma como as escolas, desde a primeira infância, ensino básico ali, ensinam sobre a história do Brasil, ensinam sobre como a gente chegou até esse momento, onde as pessoas ainda morrem nesse país porque elas são mulheres, porque elas são pretas, a gente não conta essa história direito, a gente não sensibiliza e não se educa para isso desde pequeno. Isso não é uma agenda prioritária da educação brasileira. Eu acho que a gente tem que aprender o que é o Brasil desde muito cedo, para que a nossa sensibilização ela esteja ali desde muito cedo, sabe? Para que a gente caminhe na rua e fale, não, que essa pessoa está aqui na rua, tipo, ninguém poderia estar vivendo assim, dessa forma. Como é que chegamos até esse momento, né? E tenho a impressão, Eliane, que a gente fazendo esse exercício, a gente é um pouco mais feliz com a gente também, sabe? Porque eu tenho a impressão que essa desumanização do outro, que eu acho que o mundo está vivendo, e eu que noticio as guerras cotidianas e planetárias, percebo isso, a gente não está mais se chocando com muita coisa, né? E acho que essa era da informação rápida, digitalizada, está testando muito a nossa capacidade de sentir, né? Ao mesmo tempo que a gente tem muito mais acesso a conteúdos que a gente não teria, a gente sabe exatamente o que está acontecendo numa guerra do outro lado do mundo, que tem crianças sofrendo variados tipos de violência, porque esses vídeos chegam, porque as pessoas estão filmando mais com celular, então a gente acessa violências que a gente achava que sabia, a gente sabe agora que acontece mesmo, porque está na nossa cara. Você abre o Instagram, está lá, você abre um site de notícias, está lá. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a velocidade das coisas não nos dá tempo de absorver, sabe? A gente já vai para o próximo vídeo, a gente prefere não ver mais aquilo, porque a gente não cresceu com aquilo dentro da gente. Então, acho que tem uma educação ética que não é dada ao Brasil, que não é dada mesmo a nós aqui, muitos de nós com acesso à educação plena desde muito cedo, não fomos educados a sentirmos, sabe? A tal da empatia, esse termo que foi tão massificado, banalizado, me dá até uma certa raiva por vezes, né? Porque durante a pandemia eu tinha tanta esperança. Eu fiquei 4 horas por dia na Globo News noticiando a pandemia, noticiando incerteza. Eu tinha muita convicção de que a gente ia sair melhor dessa, e eu realmente acho que não. Assim, acho que a gente está bem adoecido nesse processo de não sentir mais e de uma coisa individual muito também naturalizada. Então, acho que, para tentar ser muito sintética, aqui eu acho que é uma educação ética que nos falta de base, sabe? Eu acho que a gente, na escola, não conversa sobre isso. Eu acho que a aula de história na escola tinha que ser dentro de comunidade, não dentro de museu, sabe? Eu acho que a gente tem que dar aula de um jeito diferente, a gente tem que contar a história do Brasil de um jeito diferente, a gente tem que contar o que está acontecendo a partir do que está acontecendo, sabe? Fazer da rua um grande laboratório, sabe? De reflexão, de passeio. E eu fico pensando como é que eu posso fazer isso com a minha filha Celeste, como é que eu posso fazer Celeste ter acesso a reflexões que eu acho que ela tem que ter desde muito novinha, sabe? Mas não para que isso a torne pessimista, mas para que isso a torne atuante, sabe? Atuante do que ela pode fazer e, principalmente, consciente do privilégio que ela tem. E que a gente tem que fazer alguma coisa com esse privilégio, por menor que ele seja, sabe? E o privilégio da sobrevivência também, né? Amém. É isso aí. Não, somos todos parte do problema e parte da solução, né? Mas você falando de pandemia, eu acho que a pandemia trouxe, né, escancarou as nossas desigualdades. Naquele momento ali da resposta à Covid, o Geraldo Falcões fez um trabalho muito importante
Com a tecnologia, eles chegaram antes do poder público com cestas digitais, não fazia sentido distribuir cestas, né? Podia ter aglomeração, não podia ter nada. Como levar soluções? Então, ali, um momento de inovação, ele ganha o prêmio, ele participa da premiação muito por essa resposta tão imediata, enquanto o governo demorou meses para entender como fazer chegar esse recurso lá. Eles estavam chegando já na primeira semana nas comunidades assistidas, isso foi muito importante. A pandemia foi um acelerador de futuros, né? Então, você vê, trouxe muita coisa, né? A telemedicina, por exemplo, que era algo que não tinha. Então, como que a gente chega agora nesse pós-pandemia e a gente parece que ter retrocedido, né? Você continua otimista depois de escrever esse livro? Como é que a gente vive sem otimismo, né, gente? Senão eu não levanto, né? Vocês estão lá todo dia me vendo no J10, não estão? Pô, eu penso que tem todo dia, eu falava muito isso na época da pandemia. Pô, eu tenho o privilégio da educação, até aproveitar, meus pais estão aqui hoje, minha irmã está aqui, minha afilhada, que me deram isso. Meu pai, ele sempre falou para mim, a única herança que eu vou te dar é a educação. Levanta a mão, Ronaldinho, fica com vergonha, não. Mamãe, Cidinha, levante aí. Belinha, minha irmã. Meu pai sempre disse para mim, eu venho de uma família de classe média, tive acesso às melhores escolas de São Paulo, tive acesso a tudo, mas porque meu pai renunciou a tudo, ele e a minha mãe, para me darem educação. Então, eu me formei, estudei, hoje sou pós-graduada, começando o mestrado, mas, assim, meu pai falou assim, educação é o que eu posso te dar. O que eu vou fazer com o privilégio da educação? Escolhi uma profissão que eu amo. Ele ficou preocupado no começo. Eu vou dar essa volta, mas vai fazer sentido a minha resposta. Jornalismo será? E aí eu comecei a viver para o jornalismo nos últimos 20 anos, de uma forma tão apaixonada e tão idealista, que eu consegui chegar até aqui e ter a honra, o privilégio da audiência de muitos de vocês todas as noites. E quando eu estava na pandemia, a mesma coisa, o privilégio da audiência, da atenção e da confiança de vocês, né? Porque quem está ali acompanhando o jornal, o que eu produzo de notícia, confia no que eu estou contando, confia no que eu estou dizendo. Então, se eu não trouxer a esperança, se eu não trouxer a esperança para a minha fala, para o que eu estou contando, qual o sentido de eu estar ali todas as noites com vocês, né? Então, eu tenho uma frase minha que é assim, os pés na realidade e o coração na esperança. Porque eu acho que tem muita coisa já dando certo. Né? Então, assim, toda noite que eu estou ali, fazendo o Jornal das 10, ou no Jornal Nacional, ou em qualquer projeto que eu estou conversando com as pessoas, vocês aqui me dão esperança, sabe? Porque vocês estão aqui nesse frio, sentados aqui, me ouvindo falar, né, por 1 hora, né, interessados no meu livro, que eu escrevi com o Edu Lira, interessados na Eliane Trindade, que é essa baita jornalista também, que tem tanto para contar nessa agenda social. Vocês estão aqui interessados. Como é que eu não vou ter esperança? Né? Vocês me dão esperança, meu trabalho me dá esperança. A audiência do J10, que sempre é ótima, ainda bem, me dá esperança. Então, assim, meu exercício é de linguagem, como eu tento trazer o indizível, por vezes, o inominável, por vezes, de tão brutal que é, crianças morrendo de fome nesse momento, né, por uma política de guerra, só para dar um exemplo, como é que a gente não se desumaniza e aproveita, de alguma forma, a brutalidade desses tempos para a gente se reumanizar todos os dias. Então, essa reumanização que eu passo diariamente me ajuda muito a ter otimismo. E esse livro renovou minhas esperanças profundamente, porque nesse livro tem esse Brasil que já está acontecendo, esse Brasil de gente que está saindo da pobreza e esse Brasil que está mobilizando consciências de brasileiros que não precisam ser bilionários como o Jorge Paulo Lemann, pode ser gente comum como nós aqui, mas que, de alguma forma, começaram a pensar como é que podem ajudar, se envolvendo com a escola do próprio bairro, fazendo um trabalho voluntário, doando cesta básica mensalmente para um projeto. Gente, uma cesta básica é uma grande revolução na vida de uma família. Se vocês puderem doar uma cesta básica por mês, vocês vão estar mudando a vida de uma criança que vai ter o que comer e ir para a escola bem alimentada, podendo pensar e aproveitar a educação que ela vai receber. É uma criança que vai começar o dia dela melhor. E aí você vai ficar tão contaminado com isso, pô, sobrou uma graninha aqui, seu olhar vai começar a mudar, porque você vai começar a entender o quanto uma única ação tua pode mudar muito a vida das pessoas. E isso é uma coisa viciante, tá? Estou logo avisando, porque você começa a conhecer os caminhos para ajudar, e aí você começa a falar, quero ajudar mais, nem que seja com o meu tempo. Isso faz um bem enorme para a gente.
Maravilha. E eu acho que, como jornalistas, né, o que eu tento fazer isso no meu dia a dia é o jornalismo de soluções. A gente vai trazer a problemática, mas sempre trazendo uma perspectiva, né, para a gente alimentar essa esperança, porque eu acho que a gente, ao noticiar, sermos mensageiros do apocalipse, aí a gente também desmobiliza, a gente tira as pessoas desse lugar da responsabilidade também perante o outro, perante o coletivo, né? Eu tenho algumas perguntas aqui do público, Aline, eu vou começar a colocar aqui para você. A primeira delas é do Matheus. Como transformar os jovens das favelas em empreendedores sem que eles se inspirem no pior de Elon Musk? Matheus? Matheus, levanta a mão, Matheus, para eu te achar aqui. Obrigada pela pergunta, obrigada por estar aqui. Cara, você sabe que o empreendedorismo, uma coisa que eu aprendi também, que eu já sentia cobrindo, fazendo jornalismo diariamente, mas que vendo essas comunidades de perto, eles têm uma capacidade de inovação que é nata, né? Porque quando você tem ambiente de privação, Eliane pode me ajudar nessa pensata, que entende muito disso também. Quando você vive por necessidade, né? Porque começa ali. Quando você vive um ambiente de muita privação e de muita negligência, invisibilidade, enfim, quando você não existe no sistema oficial, você vai se juntando, né? Inclusive, durante a pandemia, se teve um lugar que não teve fome, foi nas comunidades. Porque todo mundo se ajudou muito. Ali, gente, você tem um pacto ético entre as famílias de trabalhadores, que é um negócio que é uma lição de humanidade, é uma lição de civilidade, que a gente tem que aprender aqui fora. Na pandemia, as pessoas não passavam fome nas comunidades, porque, claro, tinha esse trabalho, como o da Gerando Falcões, a comida chegou porque muitos de nós também nos mobilizamos, né? Quantos de nós não ajudamos? Que bom que a pandemia tirou essa vontade da gente também. Mas, na privação cotidiana, nasce a solução, porque você está ali, você não tem com quem contar, então você cria a partir daquilo. Você vai se juntando. Hoje, as gerações de juventude periférica que estão produzindo cultura, inovação na área de sustentabilidade, por exemplo, solução verde para as comunidades, que é um negócio impressionante. Criando um laboratório que está sendo observado por universidade, que está indo nas comunidades entender como é que eles estão encontrando solução para a falta de saneamento básico, né? Porque a gente está falando da falta do básico. Então, eu acho que, para responder a sua pergunta, Matheus, vem de uma iniciativa que é dessas pessoas que têm acesso hoje à internet. Lembra do que eu falei do D de digital, do Favela 3D? Uma das exigências para o Favela 3D chegar na comunidade é ter acesso à internet. E o Edu está garantindo que isso aconteça com parcerias variadas com o setor privado. Com acesso à internet e sabendo lidar com o algoritmo, você faz revolução. Você tem acesso a conteúdos, a informação, a expertise que te ajudam a encontrar soluções e, no meio digital, criar negócios. Então, o acesso ao universo digital tem sido uma grande revolução nas periferias. Então, hoje eu me tornei uma grande defensora da inclusão digital. E eu entendi que, quando eu entro no discurso de inclusão, eu não posso mais excluir o digital, porque, senão, a gente vai criar uma nova camada de exclusão para pessoas que já estão atrasadas há muito tempo. Então, essa juventude que está conseguindo acessar tecnologia, conteúdo dentro da internet para se encontrar e trocar ideias, já estão fazendo assim pequenas grandes revoluções, empreendendo, porque também querem empreender, não querem nada dado, querem oportunidade. Eu vou colocar mais questões aqui, mas a gente não falou de um tripé importante, que é o racismo, sustentabilidade e pobreza. Eu queria que você traz isso muito fortemente no livro. Eu queria que você falasse, você já endereça uma outra pergunta aqui. Um dos pedidos que eu fiz para o Edu Lira, eu queria deixar claro que o Edu Lira me deixou livre para escrever esse livro. Não teve nada assim que ele, não gostaria que você não falasse disso. Podia ser, né? Porque, afinal, era um livro dele. Ele me convidou para escrever esse livro. E, quando ele me ligou, eu estava de férias, eu falei, nossa, ele falou, não, eu decidi escrever um livro sobre o Favela 3D, porque eu acho que é um projeto que ele pode servir de provocação. Eu não estou trazendo a solução definitiva, porque a pobreza não tem solução definitiva, gente. Quem disser que tem, está mentindo. Não tem. Primeiro, que é um negócio que vai mudando junto com a sociedade. Os desafios vão se atualizando. E a solução ela é integrada e contínua. É uma política pública que tem que ser de Estado, não de governo, e que tem que mover toda a sociedade brasileira. O Edu me deixou livre para falar sobre tudo. Eu falei para ele, cara, a gente não pode deixar de falar de racismo, porque não tem como a gente falar de inclusão social ou das violências que vêm da não inclusão sem falar de racismo. O Morro da Providência, que é uma das favelas que eu conto, que receberam Favela 3D, foi uma das primeiras 4 favelas a receberem o Favela 3D, como a Eliane já lembrou aqui, foi a primeira favela brasileira.
erguida no Rio de Janeiro pós-escravocrata. Uma favela que é erguida exatamente com esse processo nefasto da abolição da escravatura no Brasil, que não incluiu ninguém, pelo contrário, foi criminalizando e excluindo a população preta mais e mais, como acontece até hoje. Então, como é que a gente vai falar de pobreza e se educar para a pobreza sem falar de história e sem falar de racismo? Mas aí eu, que sou muito esperta, e sei da minha responsabilidade também como comunicadora, e por respeito a vocês, meus telespectadores e leitores, eu fui trazer quem entende do assunto. Eu estudo muito racismo, leio muito sobre isso, como qualquer jornalista deveria ler, mas não sou uma especialista nessa área. Fui convidar quem para mim hoje é uma grande referência, um grande farol nessa área, a socióloga Cida Bento, que muitos de vocês conhecem, escreveu um livro que, para mim, é um manual que todo mundo deveria ler, e ele é um livro didático, pequeno, exatamente para que todo mundo se encoraje a ler, um livro chamado Pacto da Branquitude, que conta exatamente sobre esse racismo que nos habita e que a gente não enxerga, porque, a partir do momento que a gente compõe esse ecossistema que exclui naturalmente, que criminaliza naturalmente, a gente está compondo para manter as coisas como elas estão. Então, ela fala sobre esse pacto em torno da branquitude que mantém o racismo estruturado nas relações do Brasil e que geram tantas violências mesmo para quem não é preto nesse país. Então, a Cida Bento fez um capítulo, eu não interferi nesse capítulo, não houve edição. A Cida Bento escreveu, porque eu pedi muito a ela, ela falou, vamos fazer isso, então, porque eu acho que o trabalho do Edu é um trabalho importante, que mais gente precisa entender. Então, a Cida Bento emprestou, olha que beleza isso, né, gente? A Cida Bento emprestou a reputação dela, uma reputação construída com muito trabalho também, com uma mulher preta dentro da academia que trata de racismo. Ele emprestou todo o conhecimento dela, o nome dela, para estar nesse livro. E um dos capítulos fala exatamente sobre a origem do racismo no Brasil e como o Brasil, nesses últimos 500 anos, foi dando conta de criar leis, políticas públicas, exatamente para excluir a população preta de qualquer oportunidade. Não por acaso, majoritariamente nas comunidades brasileiras, a maioria é pobre. Então, assim, falar sobre isso é fundamental. E o próprio Edu Lyra, ao longo do processo, me disse que aprendeu isso, como menino preto que é, quando você, por exemplo, emancipa uma família e uma outra família de uma mesma comunidade. Aí você vai lá, pega uma família igual, um igual a outra, a mesma quantidade de filhos, o pai e a mãe, tudo igual. Aí você vai lá e consegue tirar essas duas famílias da pobreza. Cenários hipotéticos aqui. Uma família é preta, outra família é branca. Essas famílias, quando elas entrarem nesse rol da oportunidade, as oportunidades não serão as mesmas para essas famílias em função da cor da pele que elas carregam. Então, as violências e as dificuldades de inclusão, mesmo quando você já consegue dar o básico, jamais vai ser igual. O acesso jamais vai ser igual. Jamais, eu digo, vai demorar muito para ser igual. Eu estou falando de séculos de reparação. Não vai ser agora, mas tem que começar agora. Então, a gente entendeu que um capítulo fundamental era falar sobre racismo e outro fundamental era falar sobre sustentabilidade, porque eu acho também que esse conceito que, em ano de COP30, em que o Brasil se torna anfitrião de uma conferência do clima da ONU no coração da Amazônia, a gente está tendo uma oportunidade imensa também de se letrar para o que é sustentabilidade. E eu tenho aprendido muito também como jornalista esse conceito. Eliane também pode falar um pouco do que é ser sustentável como país, né? O que vai muito além do meio ambiente, do que a gente imagina que é preservar a floresta ou preservar os oceanos, é preservar as pessoas, né? E o homem está no centro disso e tem que ser inclusiva essa sustentabilidade também, essa discussão, né? Aline, aqui mais uma pergunta do público. No seu trabalho, escreveu, né, você, na escrita do livro, você identificou algum conflito entre projetos como Gerando Falcões e setores evangélicos, neopentecostais e partidos políticos? Não, isso a gente não encontrou, sabia? Talvez a gente pudesse ter encontrado. Até entendo o mérito da pergunta, ela faz algum sentido. Mas, nessa experiência que eu tive, não. Talvez hoje, sim, porque eu acho até que já mudou bastante isso. Há um crescimento muito grande dos evangélicos no Brasil, então acho também que isso tem um impacto direto na inclusão social, o que eu acho também muito positivo, que eu acho que são visões de mundo muito importantes e todas legítimas, mas eu não vi esse conflito. O que eu vi que pode contribuir para a minha resposta não chega a ser um conflito, mas uma dificuldade. É o que a gente fala. O livro não esconde a dificuldade de você implantar projeto social de longo prazo em comunidades, trazendo a Gerando Falcões de fora. Todas as comunidades que recebem o Favela 3D são comunidades que já conhecem a Gerando Falcões. Não é a Gerando Falcões que chega lá e entra na comunidade, monta um guichê lá e começa a atender as pessoas. Isso não existe.
A Gerando Falcões é uma facilitadora, ela abre caminhos, mas quem atua nas comunidades são pessoas que já são da comunidade. E organizações locais. Locais. Então, assim, no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, quem decidiu foram os moradores da Providência. A Gerando Falcões dá ferramenta, dá conhecimento e cobra resultado. Mas as decisões são tomadas pelas próprias pessoas que são impactadas. Ah, vai mudar a cor dessa rua que vai ser asfaltada. Que cor que vocês querem dessa rua? Até isso, sabe? Tudo é debatido com a comunidade. Essa parte é muito importante. Então, quando a Gerando Falcões chega numa favela como essa para começar a trabalhar, tem que ter uma conversa, né? Nem todo mundo está afim daquilo, daquela forma. As pessoas são diferentes, têm histórias diferentes. E tem um outro elemento hoje, você tem hoje a questão das facções, você tem o crime organizado, você tem o narcotráfico. Então, cada vez mais, esse cenário de combate à pobreza vai ficando mais complexo. Você tem mais atores agindo naqueles territórios. Perfeito. E a gente enfrentou isso. Então, por exemplo, e por que essas 4 comunidades, essa parte é legal, por que essas 4 foram escolhidas, né? Que vocês vão ler no livro, porque elas têm contextos bem diferentes uma das outras. E o Edu Lira queria mostrar que é possível implementar a mesma política social em diferentes comunidades. Por exemplo, Morro da Providência, né, a topografia do Rio de Janeiro, a geografia da cidade é outra. Né? Até a quantidade de rampa, o acesso, se tem facção criminosa ou não, como elas atuam, como é que as organizações sociais que já estão lá, como é que elas se dão entre si. 1.000 pessoas, 1 milhão de pessoas. Né? Tem comunidade que tem mais de 1 milhão de pessoas, tem comunidade que tem 2.000 pessoas, e com histórias diferentes, com traumas diferentes. Então, não dá para fazer a mesma política para todo mundo. Você tem uma política de base que vai levar aquele início, mas a implementação da política social em cada comunidade vai depender de cada comunidade. Então, assim, as 4 escolhidas aqui são comunidades com perfis topográficos diferentes, com perfis históricos diferentes e com expectativas diferentes também, para mostrar que é complexo, mas são 4 modelos de impacto social que podem ajudar a influenciar projetos ao redor do Brasil. E o Edu sempre me falou, Aline, eu não quero que o livro seja uma solução, ele é um manual provocativo. Eu acho isso muito bom. É um manual para a gente ver ali que tem um caminho, para a gente começar a partir dele e melhorar. E por que fazer um livro? Eu falei para ele, mas por que fazer um livro disso, né? Eu falei para ele, quando ele me ligou. Não, tem que ser você, eu quero que seja você. Eu falei, mas um livro de um projeto que vai mudar tanto ainda, né? Ele falou, mas eu quero que isso se torne um documento histórico. Eu quero que isso vá para as escolas, eu quero que isso vá para as bibliotecas, eu quero que sirva de parâmetro, de uma referência, humildemente, para que isso se agregue ao debate social também de forma bibliográfica, sabe? Então, que isso vire uma referência. E o papel, né, gente? Eu sou apaixonada por papel. Eu amo papel, assim, adoro a importância de sistematizar esse conhecimento, né? O que deu certo, o que não deu, até para a gente conseguir avançar, né? Ter documentado isso, né? O livro tem essa força, né? Estamos numa feira do livro, né? Todo mundo gosta de livro aqui, né? Você tem um projeto no livro, é isso, pensar numa capa, trazer gente para escrever prefácio. Pô, isso traz né? É um rolê diferente, né? Isso agrega um valor outro para uma obra, para um documento como esse. Temos uma pergunta aqui. Qual a diferença que você percebeu entre a CUFA e a Favela 3B? A CUFA é a Central Única de Favelas, né, liderada pelo Celso Ataíde, pelo Preto Zezé, que também são outros líderes importantes aí no país. Parabéns pelo livro. É da Patrícia Agnelli. Oi, Patrícia, cadê tu? Tudo bem? Obrigada, viu? Sabe que eu gosto muito do trabalho da CUFA. O Celso Ataíde e o Preto Zezé são grandes amigos, são grandes referências para mim também de conversa. Sempre que eu preciso aprender alguma coisa, gerar uma dúvida, eu ligo para eles. Eu não sou uma grande conhecedora da CUFA como sistema, como eles operam, mas sei que a CUFA hoje tem um trabalho que é diferente da Gerando Falcões, exatamente nesse lugar que o Favela 3D traz, que é um trabalho mais de longo prazo e que vai acompanhar essas famílias individualmente. A CUFA tem um trabalho mais direcionado, nesse momento, para uma assistência e para projetos que são voltados para mulheres. Durante a pandemia, inclusive, tiveram um trabalho fantástico voltado para as mulheres nas comunidades, porque as mulheres, eu falo isso nesse livro também, mulherada, né? Demais, né? São as grandes catalisadoras, são as que mantêm, que retêm, que ajudam, que sabem que está tendo um problema ali, ó, na casa do vizinho, minha amiga está apanhando. Né? O menino ali está sofrendo violência sexual do pai, do padrasto. Essas mulheres sabem do que está acontecendo. Então, elas são figuras centrais no livro, fugindo, mas indo para a sua pergunta novamente. Eu acho que são trabalhos complementares, sabe? Acho que a Gerando Falcões hoje está se propondo um trabalho mais de aprofundamento de longo prazo e de fazer do Favela 3D uma referência de política pública, para que autoridades pelo país consigam olhar para aquilo e ver caminhos. Tanto que o livro termina
com uma provocação que o Edu estava fazendo naquela época, 2023, quando eu terminei de escrever, entreguei o livro, ele estava começando a se reunir com mais frequência com governadores, com prefeitos, com vereadores, deputados, para trazer o poder público para perto, para que eles acompanhassem esses trabalhos, vissem o resultado, entendessem que é muito importante se aliar de forma sustentável com a organização social. Não só nas emergências, mas trazer o terceiro setor de forma estratégica também para a política pública, para que essa expertise, quem tem uma expertise como o Edu Lyra tem, como a Gerando Falcões tem, como a CUFA tem, não tem nenhum prefeito, nenhum presidente, ninguém nesse país que vai ter condição de acumular tanto conhecimento em 4 anos de governo, em 4 anos de mandato. A Gerando Falcões tem isso, a CUFA tem isso, muitas outras organizações sociais menores tem isso, conhecimento de causa, diagnóstico, dado, isso tem que ser usado. Esses grupos têm que ser olhados e valorizados nesse conhecimento que eles têm adquirido, né? Então, a CUFA tem um trabalho muito importante também nisso. Então, acho que, se eu tivesse que dizer, aqui, tomando cuidado para não ser imprecisa, eu acho que a diferença hoje maior seria o Favela 3D da Gerando Falcões, que é essa profundidade de muito longuíssimo prazo de acompanhar essas famílias individualmente. Pode ser que a CUFA já tenha algum trabalho parecido, mas eu não conheço. Mas até uma coisa para a gente pesquisar. A CUFA trabalha hoje muito com o Expo Favela, na pegada de empreendedorismo na favela, vai numa outra direção também complementar, que acho que o Edu também aborda ali, conhecendo o trabalho deles, mas ambos estão disseminados aí por mais de 5.000 favelas, acho que são movimentos importantes ali, mostrando essa organização e esse lugar, né, de homens que saíram, de lideranças, homens e mulheres que saem desse lugar da favela e são vozes potentes, né, como lideranças da base da pirâmide, que chegam para trazer as suas realidades e soluções, né? Aqui tem mais uma pergunta, acho que você já respondeu em parte, mas eu acho que dá para a gente aprofundar um pouco mais. Todos que estamos aqui nesse espaço temos uma boa condição de educação como formação, né? Eu te pergunto, né, é o Marcelo que está perguntando, como você vê a educação no Brasil como forma de mudança social, política? É o Marcelo Silva, de Santo André. Marcelo, vamos abrir um vinho e conversar? Gente, esse assunto, para mim, é educação. E eu estou aqui contaminada, né? Porque rolou o Festival LED da Globo. Não é para fazer propaganda da minha empresa, não, porque acabou de terminar, né? O Festival LED, que é o Festival de Educação da TV Globo, da Fundação Roberto Marinho. Eu sou embaixadora do movimento LED, que é um movimento voltado para a educação. E eu sou embaixadora desde a origem. Fiz o lançamento do LED no Museu da Língua Portuguesa aqui 4 anos atrás. Desde então, virei uma grande engajadora de educação no Brasil, oficialmente. Né, virei uma voz institucional da Globo, e eu tenho o maior orgulho, porque aí a Globo me deu a chance de acessar os educadores desse país, né, que são, para mim, hoje, com todo respeito às outras profissões, para mim, os educadores brasileiros são os grandes heróis desse país. Né? Então, se eu vejo um professor, se tiver algum aqui, toda a minha deferência, sabe? Assim, de verdade, assim, sempre que eu posso, eu falo isso, não precisa ser época de falar de educação, Festival LED, eu sempre falo, para mim, o maior salário do Brasil, ou um dos maiores, tinha que ser de professor, né? Porque trabalho em condições assim. Aí, sendo embaixadora do LED, eu tive acesso a um Brasil, através dos professores que participam do LED, de norte a sul do Brasil, literalmente, que vivem realidades que você fala assim, como é que você, com o que você ganha, faz o que você faz? Como é que, com a estrutura que você tem, mas assim, uma lousa direito, sem livro, como é que você educa? E esses caras, esses professores, essas mulheres, estão educando gente, estão formando gente, não estão só transmitindo conhecimento. E ontem eu estava entrevistando a Chimamanda Ngozi Adichie, né, que está aqui para participar de vários eventos, e a gente esteve junto na Globo News também, falando sobre educação, e ela falando sobre a importância dessa educação para o pensamento crítico, né? Como a nossa educação ela é fundamental desde sempre, mas a educação que tem que se aprimorar e tem que ser dada oportunidade, condições de trabalho para esses mesmos educadores trabalharem um pensamento crítico, darem condição para as crianças serem cidadãos, pensantes, incomodados, né? Eu gosto dessa palavra, incomodado. Eu sou uma pessoa incomodada. Eu quero que a Celeste, que é minha filha, seja uma pessoa incomodada. Eu quero que ela tenha professores, eu quero que ela tenha uma educação, a formal e a não formal, que às vezes ensina mais do que a formal, né? Fora da escola, que ela sinta incômodo das coisas, que ela questione, que ela pergunte tudo, que ela queira entender. Por que é assim? Mas por que fulano vive desse jeito? Mas por que fulano teve acesso ou não? Eu quero que ela questione tudo. Então, eu acho que a educação é a única forma possível
de transformar um país de maneira sustentada. O que o Edu Lyra está fazendo na Gerando Falcões é fundamental, mas sem educação de qualidade, não há caminho possível, porque o Edu Lyra não vai durar para sempre, e eu não quero que o Edu Lyra dure para sempre. Amo o Edu, mas eu quero que ele se aposente, porque eu não quero que trabalhos como o da Gerando Falcões seja mais necessário. Eu quero que a educação garanta pensamento crítico e liberdade para qualquer criança que nascer nesse país, que tem o mesmo direito que a minha filha de sonhar e saber que tem condição de realizar porque teve acesso ao conhecimento, porque só o conhecimento liberta, né, gente? Paulo Freire, por favor, né? O cara que todo mundo deveria ler todos os dias. Então, assim, educação é tudo. E o Edu sabe disso, tanto que a Gerando Falcões começou o trabalho lá atrás. Lembra que eu comecei falando dos 15 anos atrás? Que ele foi acumulando conhecimento, expertise? Ele começou em escola. Ele começou fazendo um projeto de esporte, oficina de cultura, para a molecada não ficar na rua. Entendeu? Ele começou fazendo isso, Eliane, até chegar a esse tempo de hoje. Então, educação é tudo. Educação é tudo. E tem um paralelo muito interessante, que a Gerando Falcões começa com um livro. O Edu escreve um livro, começa a vender o próprio livro, esse dinheiro, que é o Gerando Falcões. Ele queria gerar falcões, né? E agora tem esse outro livro. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? O livro como instrumento ali de mandar uma mensagem muito positiva. O que você quer que esse público que está aqui nos assistindo hoje, que vai ler o livro, o que você espera que fique, né, como dessa leitura, desse contato com essa realidade que você reportou nesse livro? Eu quero que vocês se sintam assim mobilizados, sabe, de alguma forma, dentro do que vocês podem fazer, mas que vocês voltem para casa, olhem para os seus filhos, para os seus pais, para os seus amados, e que vocês pensem que a gente pode fazer algo tão melhor para o que a gente está fazendo hoje, sabe, no Brasil, que a gente se apaixone mais um pelo outro, sabe? Que a gente goste mais do outro, não importa quem seja o outro, que a gente se interesse pelo outro, que a gente se importe, sabe? Eu falei dessa palavra incomodada, né? Que eu gosto de ser uma pessoa incomodada. Eu também gosto de ser uma pessoa que se importa, sabe? Eu quero me importar com as coisas. Então, eu quero que vocês, ao final dessa leitura, se importem, sabe? Se importem com o entorno de vocês, se importem com seus familiares. Às vezes, a mudança começa na nossa casa mesmo, sabe? Na forma da gente olhar o outro, ouvir o outro, ter atenção com o outro, reconhecer também os nossos abusos, os nossos egoísmos, e tentando se melhorar no dia a dia, sabe? Eu acho que essa auto-melhora, cada dia que a gente acorda com o privilégio da vida, né? E toda vez que eu lembro da pandemia, eu me considero uma eterna sobrevivente da pandemia, né? Vejo meu pai e minha mãe aqui, a minha irmã, eu falo, eles estão aqui comigo, né? E as famílias que não têm seus pais mais perto, não têm seus filhos que morreram por conta da Covid. Eu nunca esqueci isso, eu nunca vou esquecer. Então, eu sempre me sinto uma mulher privilegiada pela educação que eu tive, pela família que eu tenho, mas principalmente pela sobrevivência, pela minha saúde, por estar viva, podendo fazer alguma coisa que impacte o mundo à minha volta. Porque isso também me impacta e traz sentido para a minha vida. E eu acho que a gente está adoecendo um pouco pela falta de sentido, né? Todos nós, em alguma medida. Eu acho que a rede social está virando um negócio de louco, né? Porque esses algoritmos sabem ser muito do mal, né? A gente está ali, passa 4 horas naquele negócio, o dia passou e a gente, né, não está olhando para o lado. Então, assim, eu espero que esse livro, o papelzinho, né, o cheiro de livro, a capa do Cobra, eu fiz uma introdução ali muito carinhosa, falando um pouco do meu caminho no jornalismo e o que eu acho que fez o Edu me escolher, né? Porque eu falei para ele, caramba, Edu, nunca tive relação com o Edu, tá? Curiosidade aqui. Claro, acompanhava Edu Lyra, qualquer jornalista conhece o trabalho da Gerando Falcões, né, Eliane? Todo mundo. O Edu super premiado, ganhou um prêmio, inclusive, que a Eliane cuida na Folha de São Paulo. Mas eu nunca me relacionei com o Edu Lyra. Quando tocou meu telefone, eu falei, ele falou, não, tem que ser você, eu acompanho o seu trabalho, tem que ser você. Eu fiquei lisonjeada, fortalecida. Falei, eu devo estar fazendo alguma coisa que faz sentido para ele, porque a gente nem se conhece, ele está confiando em mim um negócio, né? Sabendo que eu vou querer ter liberdade para escrever. E aí eu botei um pouquinho disso no começo do livro. Eu fiquei pensando um pouco assim, onde que eu me encontro com o Edu, não é? Porque isso é um grande encontro, né? O Edu é coautor comigo, me deu toda a liberdade. Onde é que o Edu Lyra, esse moleque extraordinário, ele é um homem, né, na verdade, mas eu acho ele um moleque porque ele tem aquela verve jovem, encantadora, né, cativante. Eu acho que ele é uma grande criança, né? Porque eu acho que se a gente fosse um pouco mais criança também, a gente seria mais legal, né? Essa espontaneidade da criança, essa disposição para o novo, esse sorrindo, né? Esse não julgamento. A minha filha, esses dias ela pegou um massageador meu que eu comprei, que eu nunca usei, de rosto, e estava lá, ela começou a ligar e faz um barulho, zzz, e ela fica passando em tudo.
experimentando o cabelo, tal. Eu falei, gente, essa liberdade da criança, né? Ela pegou aquilo, foi experimentar, foi ver, foi sentir. Eu quero isso para minha vida, sabe? Eu quero isso para minha filha. Eu quero que isso não acabe quando a gente fica machucado pela vida adulta, sabe? Então, eu fiz esse caminho porque eu acho que a gente volta para isso. O Edu é essa criança, esse cara apaixonado pelo ser humano. E eu acho que eu também sou uma grande apaixonada pelo ser humano. Sou bem falível, não sou perfeita, tenho as minhas incoerências, mas eu busco coerência todos os dias da minha vida. Eu espero que esse livro dê vontade em vocês, sabe, assim, de ter coerência na vida, de ser mais ético, de ter mais atenção com o outro, de olhar para os próprios preconceitos, porque todos nós temos e sentimos preconceito, porque isso está na nossa base. A gente é criado assim, demora para perceber, e está tudo certo. O importante é a gente, hoje, começar a rever isso de um jeito generoso com a gente mesmo. Então, eu acho que eu encontro o Edu Lyra nesse lugar, desse sorriso para o mundo, de querer transformar alguma coisa e me transformar junto, tá? Porque quando a gente transforma fora, a gente também transforma dentro. Maravilha, a gente está se encaminhando aqui para o final, né? Antes da pergunta final, eu queria lembrá-los que a Aline vai para a livraria ali, vai ser na Travessa, né? Que vocês vão ficar ali na sessão de autógrafos, na sequência aqui, e às 19 horas ela volta aqui, agora como mediadora com a Tati Bernardi. E eu vou ler aqui uma frase que eu acho que diz muito para fechar aqui, queria que você comentasse, que está no livro, que é uma frase do próprio Edu. A coragem é uma escolha, a mudança é uma escolha. Uma sociedade amplamente injusta também é uma escolha. Qual é a nossa escolha? Nem tenho o que dizer, né, gente? Porque é isso. E aí eu fui, ao longo do livro, vocês vão ver que, ao longo do livro, eu fui deixando algumas frases do Edu. Foi até uma ideia que eu tive, porque eu falei, cara, eu sou a autora principal, o Edu é coautor comigo, eu vou ali tentar traduzir quem é esse cara, mas, assim, as frases do Edu, ele foi construindo frases, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele foi construindo pensatas ao longo desses 15 anos, provocações que ele foi se fazendo, e são frases que são frases prontas, mas que ele que fez, entendeu? Ele não pegou de ninguém. Ele foi pensando, sentindo, foi pensando caminhos de comunicar isso de uma forma que os endinheirados entendessem e se impactassem. Cara esperto, né? Ele foi criando uma comunicação que o cara começasse a ouvir, que quisesse continuar ouvindo, para poder reter a atenção das pessoas. Então, algumas dessas frases do Edu, eu coloquei cada um dos capítulos, tem uma frase dele. E uma das que eu mais... Essa aí é maravilhosa que você escolheu, porque tudo é uma escolha, né? Tudo que a gente está fazendo hoje é uma escolha, né? A gente escolheu estar aqui, né? E eu agradeço imensamente, com muita emoção, com muita felicidade, com muita esperança, que cada um de vocês tenha escolhido estar com a gente hoje aqui na Feira do Livro, me ouvindo, me dando essa atenção, dando atenção para esse projeto, ouvindo a Eliane, dispostos a aprender. Isso é uma escolha, isso me dá esperança. E o Edu sempre fala que não existe até ser feito, né? Ah, mas isso aí não. Ué, mas para existir alguém tem que fazer, né? Então, que a gente consiga pensar no que a gente pode fazer, no que a gente pode transformar. E vamos juntos, vamos em frente, né? Como eu sempre falo, ninguém larga a mão de ninguém. Andar de mão dada é muito melhor, né? Obrigada, Aline Wille, por essa fala tão inspiradora, pelo seu trabalho. Parabéns aí. Você tem um trabalho autoral, você ganhou uma voz muito importante, representativa. E que bom que você está usando esse seu talento, esse seu espaço, esse seu lugar de privilégio para falar de algo que é tão necessário no país, que a gente veja que a favela dos sonhos é possível, que a gente vai fazer desse sonho uma realidade, porque a gente vem vivendo esse pesadelo já há séculos. Espero que vocês gostem da leitura. Pode ler devagarzinho, entendeu? Deixa ali, ó, do ladinho da cama, ler um capítulo. Isso que é legal também, não precisa ler tudo de uma vez só. Eu sei que a vida é corrida. Vai lendo ali, vai sentindo, volta. É um livro que dá para você começar do fim, depois voltar. É um livro, realmente, é uma imersão devagar. Eu espero realmente que vocês curtam e que vocês gostem dos textos também, né? O Drauzio Varela fez um texto muito legal, a Marlova, a Cida Bento, extraordinária, uma mulher que tem que conhecer. Então, assim, lá vocês vão encontrar também vários brasileiros legais que vale a pena a gente acompanhar mais de perto também, viu? Sucesso e saúde para vocês. Obrigada. Boa tarde. Já parou para pensar que só existe cultura com energia? E é por isso que a Petrobras é a maior patrocinadora da cultura brasileira. Se depender da gente, essa energia nunca vai faltar. Programa Petrobras Cultural. Mais energia para a cultura. Petrobras, líder na transição energética justa. O Brasil é a nossa energia.
São Paulo é arte, cultura e criatividade, com mais de 200 espaços culturais da Prefeitura de São Paulo em todas as regiões da cidade. E grandes eventos, como a Virada Cultural, que em 2025 reuniu cerca de 5 milhões de pessoas. Neste ano, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa já promoveu mais de 5 mil atrações gratuitas e 319 milhões de reais foram anunciados em editais de fomento. Isso é São Paulo, cidade de todas as artes. O brasileiro não sabe ser pequeno. É da nossa natureza mover a vida como gigantes. Por isso a CCR, maior empresa de infraestrutura e mobilidade do Brasil, está movendo a sua marca para um novo momento. A CCR agora é Motiva. Mais do que estradas, trilhos e aeroportos movendo o Brasil. Uma marca que já nasce gigante, como você. Motiva. Você nos move.